não formal, e na 1.2, o vício seria formal ou uma mera irregularidade. Depois vocês vão receber esse material e vão poder, com calma, analisar e comparar essas situações. Segue. Essa hipótese também seria erro na eleição da alíquota, ou erro material pela aplicação de alíquota inexistente. A exemplo da anterior, vocês vão ver com mais calma no material que vão receber. Segue. Bom, vamos para a identificação do sujeito passivo. O elemento 4, identificação do sujeito passivo, é o elemento de formação da relação jurídica, né? E o erro na identificação do sujeito passivo é aquele capaz de fulminar o ato de lançamento, traduzindo-se na ilegitimidade passiva do sujeito chamado a se defender ante a imposição fiscal. Segue. Então, relativamente à identificação do sujeito passivo, não há possibilidade das incorreções existentes, desde que a legitimidade passiva esteja correta, constituírem vício capaz de anular o lançamento. Então, ocorrido erro na identificação do sujeito passivo, não se permitiu que se chegasse ao conhecimento do correto sujeito passivo, a obrigação imputada pelo lançamento. Hipótese somente identificada a incidência de vício não formal. Segue. Bom, então aqui já tem um primeiro resumo esquemático de como a gente pode estar enxergando a nossa autoinfração. Os elementos 1, fato gerador, e tributo devido, que está dentro do inciso 6, serão passíveis de classificação como vício formal ou não formal, conforme impedirem ou não ao sujeito passivo conhecimento total ou parcial da obrigação que foi imputada. Já o elemento 4, ele já é vício não formal direto, ele não tem essa condicionante. Ok? Segue. Agora vamos ao elemento penalidade. A penalidade, faltou a gente analisar o final do artigo 142 do CTN, e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Então, há divergências doutrinárias, uma primeira corrente que entende que seria a autoridade lançadora proporia a aplicação da penalidade, e uma segunda corrente dizendo que se aplicaria de imediato. Nosso entendimento acompanha a primeira corrente, e, nesse sentido, citamos o Bernardo Ribeiro de Moraes, Leandro Paulsen, citando Rui Barbosa Nogueira e Fábio Fanuc, que se filiam à corrente de que haveria apenas uma proposta. Assim, haverá uma primeira participação da autoridade lançadora, que, pelo auto de infração, propõe a aplicação de penalidade, e uma segunda participação da Fazenda Pública, que poderá ratificar ou retificar a proposição da penalidade. A autoridade julgadora é quem deve aplicá-la. Nossa, isso aí é uma mudança de paradigma muito grande. O auditor, o fiscal, ele tem que aplicar a penalidade, não é? Mas, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui que o CTN fala em propor. Segue, por favor. Então, no âmbito federal, já se encontra positivada o regulamento aduaneiro recente de 2009, que claramente coloca no artigo 676 que a aplicação das penalidades será proposta por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E no 677, compete à autoridade julgadora determinar a pena, ou as penas, fixar a quantidade de pena. Bom, observe que esse regulamento aduaneiro faz remissão ao Decreto-Lei número 37, de 18 de novembro de 1966. Segue. Repare o seguinte, o CTN é a Lei 5.172, de 25 de outubro de 66. O Decreto-Lei 37, do qual o regulamento aduaneiro faz referência, é de 18 de novembro de 2006. É norma posterior imediata ao CTN, o que nos faz supor que o artigo 142 do CTN, propor a aplicação da penalidade cabível, não importou em equívoco do legislador, não, como muitos autores querem hoje doutrinam. Se o entendimento atual de certos autores ao artigo 142 inclina no sentido de se considerar a expressão propor a aplicação de penalidade como aplicar a penalidade, isso, data vênia, deveria importar em alteração na redação do 142 do CTN. Não caberia, assim, a eventual norma ordinária inferior ser concebida ou interpretada no sentido da aplicação de penalidade em desobediência aos termos da norma geral, o que revelaria um vício por incompatibilidade vertical. Segue. Bom, então, assumindo o entendimento que a penalidade cabível,
como elemento proposto pela autoridade lançadora e a ser fixado na esfera da competência da autoridade julgadora, consideramos que, embora discriminado no rol de procedimentos do artigo 142, esse elemento não se qualifica, não se qualifica como essencial, constituindo-se, portanto, exceção ao critério que adotamos. Não é, a penalidade não é, embora pertencente ao rol de operações descritas, elemento essencial. Bom, vamos examinar agora a disposição legal infringida, porque a disposição legal infringida é causa de penalidade, vem consorciada no mesmo texto legal. Segue. A descrição da infração encerra o entendimento da autoridade lançadora acerca do descumprimento do sujeito passivo, de uma obrigação de dar, obrigação principal, fazer ou não fazer, diante dos comandos da legislação tributária. Por exemplo, diante da ocorrência de fato gerador pelo sujeito passivo, contribuinte que dá saída à mercadoria, há determinada prescrição da legislação tributária, a obrigação de dar e de fazer. Deverá recolher o tributo e emitir documento fiscal. Abstendo dessa ação ou fazendo de maneira não prevista na norma, o sujeito passivo comete uma infração que será capturada pela autoridade lançadora no auto de infração, da seguinte forma, conforme abaixo. Deixou de recolher o tributo e de emitir documento fiscal de saída relativo à venda de mercadoria, papapá. Segue. Então, a gente consegue identificar duas etapas, claramente duas etapas que passam dentro da mente do autuante. A primeira etapa seria a declaração da subsunção do fato gerador à hipótese de incidência tributária, definida em lei, né, que seria a verificação, a tal verificação da ocorrência do fato gerador, que seria o elemento 1. E uma etapa 2, relatório da ocorrência da infração e sua capitulação, e descrição em campos específicos do auto de infração, associado às penalidades propostas e aplicáveis. Infração, conforme está a capitulação, descrição, penalidades, conforme está aqui. Segue, por favor. Conclusão. Disposição legal infringida e penalidade possuem a mesma natureza. Ambas se classificam como elementos não essenciais dentro do critério que foi apresentado. Passíveis de classificação como vícios formais. Há outros elementos não essenciais, não abordados na apresentação desse trabalho, passíveis de classificação como vícios formais, tanto passível de classificação como vícios formais, como vícios não formais. Só que isso seria um pouco além da palestra, isso está abordado no livro do lançamento tributário. Vício formal. Segue. Já estou no final. Então, aqui eu fiz um resumo esquemático, em que a gente tem elementos essenciais do lançamento tributário, com exceção do elemento penalidade, à esquerda, né, que nós vimos que seria, provocariam vício formal. Então, há que se perguntar, os defeitos decorrentes desses vícios impedem ao sujeito passivo o conhecimento total ou parcial da obrigação? Se impedirem, classificam-se como formais, na aba da esquerda. Se não impedirem, classificar-se-ão como não formais pela aba da direita. E, correndo por fora à direita, a identificação do sujeito passivo, que não se submete a esse condicionante, a essa condicionante, classificando-se como vício não formal. Segue. Bom, sobre mim, eu acho que já foi dito ali, há um ano, vigora no Distrito Federal uma instituição normativa, a instituição normativa número 13, 2009, está fazendo aniversário, do qual eu fui o responsável técnico, com a classificação dos vícios com base nesse critério. Também sou autor do livro Vício Formal no Centro Tributário, e quaisquer contatos, dúvidas ou esclarecimentos podem ser feitos a partir do e-mail ou do telefone que vocês estão visualizando na tela. Muito obrigado, desculpe tomar o tempo. Quero agradecer ao colega Fayad pela apresentação do seu trabalho, agradecer aos presentes, né, pela atenção, e, em nome do Distrito Federal, agradeço ao Finafisco, parabenizo por esse evento maravilhoso, em que elementos técnicos têm sido apresentados, e o amadurecimento da nossa federação tem trazido com que a federação tenha agora, né, uma participação política e um compromisso com a sociedade no que diz respeito à nossa atuação e ao nosso serviço, né, que é da nossa responsabilidade, a arrecadação e fiscalização de tributos. Convido o colega Fayad a vir aqui receber a certificação